Se você está passando pela transição capilar ou está pensando em começar, esse vídeo é para você. Hoje eu vou listar 5 hábitos que estão atrasando a sua transição capilar. Eu me chamo Blenda, sou especialista em cabelos naturais. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, já deixa o seu like e vamos lá. Gente, o primeiro erro, que é muito comum, é prender o cabelo muito apertado quando você está passando pela transição. Por quê? Eu sei que tem a diferença de textura que incomoda muita gente, então acaba que assim, os penteados são uma forma de disfarçar. E tudo bem, eu não tô dizendo que você não pode fazer penteado de forma alguma. É até bem interessante, é uma maneira bem alternativa para você conseguir driblar ali essa questão da diferença de textura. Mas eu vou chamar a atenção aqui para aqueles penteados que você faz com o cabelo muito molhado, com muito gel mesmo, sabe? Com o cabelo muito puxado, muito alinhado. Aquilo ali a longo prazo pode te gerar uma quebra por tração, porque lembra que você está com duas texturas de cabelo. Essas duas texturas também têm forças totalmente diferentes. Então, o cabelo natural, ele tá mais forte do que o cabelo alisado. E a tendência é que, a longo prazo, esse cabelo alisado, ele vai quebrar, de tanto que você puxa ele. E aí vem o afinamento das pontas, que incomoda muita gente. Então, assim, para evitar, não faça esses penteados com tanta força. E evite também fazer com ele tão molhado, sabe? Deixa o cabelo ali de úmido para seco mesmo, na hora de você fazer esses penteados. Deixa só um pouquinho úmido mesmo. Usa ali gelatinas de qualidade, evita o gel mesmo, porque ele geralmente contém álcool na composição, coisas que vão ressecar o seu cabelo. Então evite esses produtos. Usem, assim, produtos mais liberados, produtos que são uma proposta mais gelatina do que o próprio gel, tá? E, assim, não bote muita força, por favor, gente, não bote muita força na hora de você prender esse cabelo, porque além da quebra por tração, você pode gerar a queda por tração, que é o que? Você começa a perder cabelo, principalmente nessa região aqui das entradas, geralmente você vai perder esses cabelos porque você tá puxando demais. O segundo erro que tá enfraquecendo seu cabelo na transição capilar, sabe o que é? O uso da chapinha e da escova. Gente, eu sei que você quer esconder essa diferença de textura, mas fazer muita chapinha e muita escova nesse processo da transição pode fazer com que você tenha um alisamento térmico, sabe? Porque você tá usando tanta ferramenta de calor que esse cabelo seu natural, ele pode ficar mais esticado. Então, assim, você vai fragilizando o seu cabelo natural. E, geralmente, quando a gente tá passando pela transição capilar, a gente quer um cabelo natural bem forte, um cabelo natural bem saudável, bem bonito. E a chapinha e a escova vão atrasar esse processo. Então, evite o máximo possível. E se você for fazer, utilize temperaturas mais baixas na chapinha. Saiba que vai ficar um pouco mais alto ali. É normal isso, porque é um cabelo natural que tá ali por debaixo, sabe, gente? E assim, tenha muita paciência nesse processo, muita paciência mesmo. Eu sei que pra quem é ondulado, acaba que é um pouco mais fácil, porque quando você faz uma escova e um cabelo ondulado, geralmente segura por mais tempo. Mas você que tem um cabelo crespo, cabelo cacheado, a raiz tende a subir ali um pouco mais rápido, sabe? Então, assim, evite o máximo possível, porque ele pode sim alisar o seu cabelo. Inclusive, mesmo que você vá em salões, é interessante que, se você puder, você leve até as suas próprias ferramentas ali, sua própria escova, sua própria chapinha, porque, assim, tem muitos casos de alisamento no salão mesmo, porque às vezes aquela escova ela tá contaminada com produto, aquela chapinha também tá contaminada com produto de alisamentos anteriores, e às vezes até a chapinha que utiliza no salão, ela é muito quente, gente, muito quente mesmo, porque ela geralmente é usada para fazer os alisamentos. Então acaba que ela pode esquentar tanto o seu cabelo que vai desnaturar ali as proteínas do seu fio, e a gente sabe que depois que a proteína do seu cabelo foi desnaturada, ela não volta ao formato original, vai ficar ali esticado mesmo e a tendência é quebrar. E esse episódio você não quer, gente, porque isso atrasa muito, muito mesmo a transição. Então, se você for fazer, use muito protetor térmico e faça espaçado, sabe? Dê um espaço ali de pelo menos uma semana entre uma e outra, pra você ter, assim, os danos menores. Porque se você fizer toda vez que você lavar o cabelo, você vai sim ter um alisamento por uma temperatura muito quente, por recorrência de escovas. E isso não é interessante para quem tá passando pela transição. O terceiro erro que tá roubando a sua paciência na transição capilar é ficar se comparando com outros cabelos.
Gente, eu sei que quando a gente começa a transição capilar, a gente quer buscar referências. E aí nisso você começa a seguir uma menina que tá passando pela transição capilar, que você acha o cabelo dela lindo, e aí você vê que ela termina logo a transição e você fica se perguntando, gente, por que que o meu não cresceu tão rápido? Por que que o meu não tá ficando que nem o dela? E isso, gente, atrasa muito o seu processo, porque lembre-se, a transição capilar é um processo muito individual, sabe? Então você precisa ter muita paciência. Eu sei que é interessante você pegar dicas com essas pessoas, mas, gente, foca mais na dica. Nada de ficar se comparando, porque isso vai te deixar muito triste, vai mexer com o seu emocional e você não precisa dessa carga, desse peso em cima de você nesse processo. Então, vamos nos aceitar, sabe? Não é ficar se comparando com o cabelo de outra pessoa, não é ficar querendo que seu cabelo fique exatamente daquele jeito. Tenha paciência, gente, e foca no seu processo. Gente, o quarto erro que muita gente comete é não cuidar do cabelo que tá nascendo. Muita gente pensa, meu Deus, eu tenho que driblar essa diferença de textura e tal, e não pensa que você também tem que cuidar desse cabelo que tá nascendo, porque é ele que é o seu foco. Então, você tem que fazer, sim, tratamentos. Não é porque você tá na transição capilar que você não precisa usar uma hidratação, uma reconstrução. Não, gente. Tem toda uma rotina de cuidados que é adequada para quem tá passando por esse processo. E é importante que você cuide muito bem desse cabelo novo. É importante que você faça, assim, umectações, nutrições, reconstrução, se for necessário. Se você tiver uma porosidade, é interessante que você faça, sim, a acidificação. E eu tenho um vídeo sobre essas etapas aqui no canal. Se você tiver interesse, é só procurar, que tem muito conteúdo riquíssimo e detalhado sobre acidificação, umectação. Eu te ensino direitinho como é que você vai fazer, que óleo que você vai usar. Então, assim, não abra mão de etapas de tratamento. Eu sei que o seu cabelo não está como você quer no momento, mas é muito importante que você dê atenção para ele, que você cuide dele com muito carinho, gente, porque é um processo. E quando seu cabelo estiver todo natural, até a pontinha vai fazer diferença. Você vai querer que ele esteja todo saudável. Então, cuide muito bem desse cabelo. Outra dica interessante é fazer massagens no couro cabeludo com ativos que aumentam mais a circulação do seu couro cabeludo para te ajudar a ter um crescimento mais saudável. E é interessante que você cuide muito bem da sua alimentação. Beba muita água, porque tudo isso vai fazer com que seu cabelo cresça mais saudável. Também é interessante que você cuide dos seus exames, veja se você está com baixa de alguma vitamina, porque isso também influencia muito na saúde do seu cabelo. Esteja com tudo isso em dias, e aí você vai conseguir ter um crescimento capilar ali fantástico, sabe? É interessante você botar essas dicas em prática para que você tenha um crescimento muito melhor e facilite esse processo que é a transição capilar. E o quinto erro é querer pular etapas, gente, porque eu vejo muitas pessoas chegando em mim falando, Blenda, eu tô passando pela transição, mas eu quero o meu cabelo grandão, eu quero o meu cabelo aqui assim, já na cintura, no quadril. E, gente, isso é pular etapas. Você tá começando a sua transição capilar, às vezes você tá ali finalizando com ele ainda aqui, e tudo bem, é importante que você ame o seu cabelo mesmo ele estando curto. Eu sei que isso não é fácil, muita gente é apegada ao comprimento, mas lembre-se, o cabelo natural tem fator encolhimento. E quanto mais fechado essa curvatura, mais fator encolhimento você vai ter. Então, assim, quem tem o cabelo crespo dificilmente vai conseguir ter ele todo natural aqui no quadril, aqui na cintura. Geralmente são cabelos que longos, eles ficam aqui assim no ombro, um pouco abaixo do ombro, entende? Então, é importante que você tenha paciência e procure referências de acordo com a sua curvatura. Não dá pra você passar pela transição capilar se você tem um cabelo cacheado, se inspirando no ondulado, porque é totalmente diferente. O tamanho que esse cabelo atinge é um, o tamanho que o cabelo cacheado atinge é outro, e é claro que também tem a questão genética por trás. Então, por favor, vamos parar de pular etapa. Você está passando pela transição capilar, o seu objetivo primeiro é ter o seu cabelo natural. Depois dele natural, a gente foca em outro objetivo que pode ser ele um pouco mais longo, né? Mas assim, passar pela transição já mirando lá na frente quando ele estiver grande e aí só nesse momento é que você vai se sentir realizada é muito arriscado, porque isso vai demorar muito tempo geralmente para você ter um cabelo longo. Depois, digamos que assim, você começou a transição capilar hoje, você já começa querendo ter o cabelo longo, geralmente esse cabelo só vai atingir esse comprimento daqui a uns 4 anos, entende? Se você quer ele muito grandão, é um processo muito longo. E aí você jogar a sua satisfação para daqui a 4 anos, gente, isso dói demais, dói muito. Então, foque primeiro em ter o seu cabelo natural. Depois, você foca no projeto Rapunzel. Mas primeiro é ter ele todo naturalzinho ali.
Então é isso, gente. A transição capilar é um processo delicado, mas é muito importante que você tenha muita paciência mesmo. É um processo de autoconhecimento. É ali que seu emocional vai ficar um pouco mais sensível, você vai ficar um pouco mais reativo a comentários. Mas, gente, vamos ter paciência, porque no fim das contas tudo dá certo. Se você gostou desse vídeo, já curte, comenta aqui se você está passando pela transição capilar ou se você já passou e envia para aquela sua amiga que também está nesse processo. Vamos compartilhar a informação, minha gente.